Graça e paz, amados. Vamos estar dando início à nossa escola bíblica dominical no nome do Senhor Jesus. Quero mais uma vez agradecer você que está participando conosco desse culto de louvor e adoração a Deus, onde nós também podemos meditar um pouco mais na palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração para que Deus tome a direção do trabalho e abençoe as nossas vidas. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor em espírito e em verdade. Te rendemos graças pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido, pelo privilégio de sermos igreja do Senhor. Pai Santo, que o Senhor abençoe cada vida que está nesse momento participando juntamente conosco desse culto, dessa escola bíblica dominical. Que o Teu Espírito Santo venha iluminar todos os nossos corações, para compreendermos a revelação do Senhor para as nossas vidas. Fale conosco, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos estudando no Evangelho de Mateus, estamos fazendo um estudo expositivo no capítulo de número 10. Nós já tivemos 6 encontros. Domingo passado foi a parte 6 do estudo, onde nós começamos a ver que os líderes vivem de uma forma digna do reino dos céus. E tiramos essa verdade, essa conclusão, do versículo 11 do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, onde o Senhor Jesus diz: em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Aqui o mestre ele já tinha orientado os seus discípulos que eles iriam curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, que eles não deveriam levar nenhum recurso financeiro com eles, porque digno é o trabalhador do seu salário. E agora ele diz que quando eles chegassem nessas aldeias, nessas cidades, eles iriam procurar alguém digno para hospedar em sua casa, porque eles não poderiam se hospedar em casas de pessoas que viviam à margem da moral da sociedade, porque eles estavam ali para trazer a verdade do Evangelho, eles estavam ali para anunciar uma nova doutrina até então. Se eles estivessem hospedados na casa de pessoas que viviam de forma aquém dos princípios bíblicos, da moral bíblica, dificilmente alguém iria ouvi-los, ia dar atenção no que eles iriam anunciar. Isso nos mostra que nós devemos viver de uma forma digna, porque as pessoas elas vão contemplar, vão ver a palavra de Deus, não apenas anunciada por nossos lábios, mas praticada no nosso dia a dia. Então os líderes têm que viver de uma forma digna do reino dos céus. Dentro disso nós vimos que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 4: ninguém que me lida se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Mais uma vez a Bíblia nos mostra que o líder, aquele que está militando as guerras espirituais, ele não pode se embaraçar com os negócios dessa vida, porque nós vivemos de uma forma diferente, de uma forma digna do reino dos céus. Nós produzimos frutos dignos de arrependimento. Mas você pode perguntar, mas isso aí é para todo crente? Sim, todo crente não pode se embaraçar com os negócios dessa vida, mas principalmente os líderes, porque eles serão muito mais cobrados. Tiago 3,1, ele diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ou seja, quem é líder, o juízo dele vai ser mais severo. Deus vai cobrar ainda mais. Por isso, o líder ele tem que viver de uma forma digna do reino dos céus. Ele tem que ser exemplo para as demais pessoas. Paulo ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, escrevendo ao jovem Timóteo, mas ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza.
Todos esses adjetivos que o apóstolo cita tem que estar presente na vida de todo cristão. Mas quando ele escreve para Timóteo, que era o líder da igreja, ele diz que Timóteo tinha que ser exemplo nessas virtudes, mostrando que o líder, então, ele é exemplo. Se tem uma virtude que tem que estar na vida de um crente, na vida do líder, essa virtude tem que ser muito mais evidente. Ele tem que viver, então, de uma forma digna do reino dos céus. E dentro disso nós vimos que existem algumas características na vida do líder que demonstram essa dignidade do reino dos céus. Essas características estão listadas em 1 Timóteo e também na carta de Tito. Nós vimos então domingo passado que um líder tem que ser irrepreensível, marido de uma mulher, ele tem que ser vigilante, sóbrio e também moderado, são duas características que se equivalem, mostrando um equilíbrio na vida do líder. Ele tem que ser honesto, hospitaleiro e apto para ensinar a palavra de Deus. Todas essas 8 características têm que estar presentes na vida de um líder. E além dessas, hoje, o apóstolo Paulo, nós vamos ver, o apóstolo Paulo ele diz então, 1 Timóteo 3,3 e em Tito 1,7, ele diz que o líder ou o presbítero, ele não pode ser dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. A primeira característica aqui no versículo 3, Paulo diz que o líder ele não pode ser dado ao vinho. O mesmo ele fala a Tito. Ele diz assim, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Então essa característica de não ser dado ao vinho é fundamental na vida de qualquer líder. Tanto que Paulo escreve por 2 vezes isso aos seus 2 filhos na fé, tanto Timóteo quanto a Tito. Se Paulo ele preocupou com essa característica, porque ela é fundamental na vida de um líder que quer viver de forma digna do reino dos céus. O líder ele não pode ser dado ao vinho. Todos nós sabemos das mazelas que o álcool pode produzir na vida de uma pessoa, na sua família, em toda a sociedade. Mais de 60% dos acidentes de trânsito no Brasil são provocados por causa do álcool. Uma porcentagem muito grande de violências domésticas são ocasionadas quando o agressor está sob a influência do álcool. O álcool é prejudicial em todas as áreas da vida do ser humano. E aqui o apóstolo, então, ele diz que o líder não pode ser nem dado ao vinho. Notem aqui que ele não fala nada sobre embriaguez. Em uma outra passagem ele fala para não se embriagar com vinho. Ele escreve isso para a igreja. Só que quando ele fala diretamente para um líder, ele não se aprende a expressão embriaguez. Ele diz que o líder não pode ser nem dado ao vinho. Ele não pode ter uma disposição de usar o vinho. Ele não pode ter nenhuma vontade de querer usar, nem socialmente. Não, isso não cabe a um líder da igreja de Cristo. Uma pessoa que quer ser exemplo para os fiéis. João Calvino, explicando essa passagem, olha o que ele diz. Aqui os gregos denotam não somente a embriaguez, mas qualquer intemperância em beber vinho avidamente. E realmente, beber vinho excessivamente não só é muito impróprio em um pastor, mas geralmente traz consigo muitas coisas ainda piores, como brigas, atitudes tolas, conduta imoral e outras coisas. A interpretação correta é de Crisóstomo, de que homens com uma disposição de bebedice e virocida deveriam ser excluídos do ofício do bispo. O reformador João Calvino, então, ele corrobora com esse entendimento, falando que o bispo ou o líder, ele não pode ter nenhuma disposição para beber o vinho. Se isso acontecer, tem que ser excluído do ofício, não pode estar ali exercendo nenhum cargo na igreja de Cristo. Infelizmente, hoje em dia tem alguns líderes que estão dados ao vinho,
se embriagam e escandalizam na obra de Deus. A gente diariamente, constantemente, a gente vê notícias na mídia de pessoas que estavam exercendo o ministério e foram flagrados utilizando bebidas alcoólicas, e essa utilização do álcool fez com que eles transgredissem outras normas, porque um abismo sempre vai chamar outro abismo. Por isso, líder, se você tem sido dado ao vinho, note que não estou falando de embriaguez, mas simplesmente dado ao vinho, é tempo de se arrepender, voltar à essência do Evangelho e começar a produzir frutos dignos de arrependimento. Existe uma recomendação medicinal, isso é lógico. Muitas pessoas querem justificar o uso do vinho, de ser dado ao vinho, dentro dessa passagem. 1 Timóteo 5,23, o apóstolo diz: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ora, o texto, ele é claro, ele fala por si só. Aqui o apóstolo está falando que Timóteo iria usar um pouco de vinho misturado na água por questões medicinais, por causa das frequentes enfermidades que ele tinha no estômago. Isso não tem nada a ver com beber vinho de forma social, de forma de entretenimento, de forma de lazer. Aqui foi uma recomendação medicinal. Isso aqui é uma exceção. Não podemos nos prender nessa exceção e querer trazer para as nossas vidas, falar, então eu vou beber, porque Timóteo bebia por causa das suas frequentes enfermidades. Você estaria transgredindo a lei de Deus, estaria transgredindo a palavra do Senhor. Então essa é uma outra característica que não pode faltar. Não podemos ser dados ao vinho. Se você almeja episcopado, se você almeja fazer algo na igreja de Cristo, ser um pastor, um evangelista, um presbítero, um diácono, um adorador, então essa característica tem que ser fundamental na sua vida. Você não pode ser dado ao vinho. Além disso, Paulo diz que o líder, ele não pode ser espancador. Ele diz, não dado ao vinho, não espancador. O mesmo ele fala a Tito, porque é necessário que o bispo seja repreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador. Então essa característica de não ser espancador significa que o espancador é aquele que é brigão. O líder ele não pode ser brigão. Nós temos que ser pessoas pacificadoras. Não podemos ser aquelas pessoas que gostam de brigar, de trazer uma contenda, de fazer com que os ânimos se exaltem. Não, muito pelo contrário. A obra de Deus não pode ser feita através de violência. A obra de Deus não pode ser feita pela força. Não. A obra de Deus é feita pela ação do Espírito de Deus. É o Espírito Santo quem faz a obra. O apóstolo Paulo ele diz que uns plantam, outros colhem, mas quem dá o crescimento é Deus. É o Espírito Santo quem vai fazer a obra na vida das pessoas. Não somos nós. Nós somos vasos nas mãos do Senhor, somos ferramentas nas mãos de Cristo, somos instrumentos na mão do Espírito Santo. Mas quem faz a obra é Deus. Deus não precisa das nossas ajudas. Por isso, essa característica de ser espancador é inadmissível para um líder da Igreja de Cristo. Muitas vezes, alguns líderes seculares autoritários queriam implantar o seu tipo de governo, usavam a força, oprimiam as pessoas. Mas um líder cristão jamais. A obra de Deus não pode ser feita pela força. Lembra do apóstolo Paulo? Antes de converter, ele era conhecido apenas por Saulo. Quando ele era apenas Saulo, ele era espancador. Ele queria fazer a obra de Deus pela força. Ele queria que os cristãos se convertessem
a doutrina dos fariseus, mas não pelo convencimento, ele queria fazer isso pela força. Atos 8,3 diz: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Veja que tamanha violência que ele usava, que brutalidade. Ele não aceitava a fé dos crentes, ele não compartilhava com a doutrina cristã até então, ele achava que aquela doutrina era errada. E como que ele queria converter os cristãos para o farisaísmo, para a doutrina dos fariseus? Não pelo convencimento, não pelas ideias, não por palavras, mas pela força. Ele queria que as pessoas abandonassem o cristianismo, mas pela força. Ele entrava pelas casas, ele arrastava homens, ele arrastava mulheres. Imagine essa cena, ele, um líder, arrastando mulheres pelas ruas e os encerrando na prisão. Ele queria fazer a obra de Deus até então pela força, ele era um espancador. Quantos crentes hoje não estão assim? Eles querem convencer pessoas de outras religiões, mas querem convencer pela força, com agressividade. Não, simplesmente pregamos a doutrina. Quem convence o homem é o Espírito Santo. É ele quem convence do pecado, do juízo e da justiça. Nós não podemos utilizar força humana, não podemos utilizar de violência, socos, chutes, arma de fogo. Não existe isso. Nós, crentes, simplesmente pregamos a doutrina de Cristo. Você que é pastor, você que é líder, você não tem que ser espancador com as ovelhas de Cristo que estão sob o seu ministério. Quantos pastores são truculentos, querem impor sua visão sobre as ovelhas, sobre a igreja que está sob a sua direção? E não é assim que se faz a obra de Deus. A obra de Deus não pode ser feita por força, muito menos com violência. Atos 9:1 prossegue dizendo sobre Saulo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Houve um momento que Paulo ele estava tão espancador, que diz o texto que ele respirava ameaças e mortes. Ele não podia ver um crente que já vinha ameaçando, e ameaçando muitas vezes de morte, porque queria convencer as pessoas pela força, queria tirar as pessoas do cristianismo de forma truculenta, com ignorância, espancando. E não é assim que podemos e devemos fazer a obra de Deus. Quantos pais erram querendo levar os seus filhos para a igreja pela força? Não pregam o evangelho, não são exemplos dentro de casa com atitudes, mas querem espancar, usar força física. Estão como Saulo, respirando ameaças e mortes. E isso não é uma característica de um cristão, muito menos de um líder. Não podemos ser espancadores. Zacarias 4:6, Deus diz assim: e respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Zorobabel era o sumo sacerdote, era o principal líder de Israel na sua época. E Deus disse a ele: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Nota que essa palavra foi dirigida principalmente ao sacerdote Zorobabel, porque ele era o líder. Deus estava dizendo a ele: Zorobabel, não é assim que faz a obra, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Porque Zorobabel queria fazer pela força, queria ser um espancador. Eu sei que às vezes o zelo pela obra de Deus nos consome em ver as pessoas de forma negligente, mas nós não podemos tentar convencê-las utilizando força, sendo pessoas espancadoras. Muitas vezes espancamos não fisicamente, mas com palavras. O erro é o mesmo, não por força e nem por violência, mas tudo é pelo Espírito de Deus. Nós exortamos, nós anunciamos e nós oramos para que o Espírito Santo quebre a dureza do coração das pessoas, para que ele tire o coração de pedra dos ouvintes, para que ele faça como fez com Lídia, ilumine o coração das pessoas, e assim elas vão entender e crer na palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, olha o que ele diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue,
mas a nossa luta é contra hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nossa luta não é contra a carne e sangue. Se não é contra a carne e sangue, não tem a menor possibilidade de um líder ser espancador. Porque quando se espanca, ou fisicamente ou com palavras, uma pessoa que é brigona, ela faz isso contra a carne e contra o sangue. Só que nós não lutamos contra a carne e sangue, a nossa luta é espiritual. A nossa luta é contra potestades, principados, dominadores e contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nunca se esqueça dessa característica. Você não pode nunca ser um espancador. Se até aqui você tem tentado fazer a obra de Deus pela força, arrependa-te. Volte ao Evangelho e faça a obra de Deus da forma correta. Não por força, não por violência, não lutando contra a carne nem contra o sangue, mas fazendo pelo Espírito de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Há um exemplo disso em Lucas 9, muito interessante. Os apóstolos Tiago e João, quando Jesus estava com eles ainda estavam aprendendo. Eles estavam num período de discipulado ali com o mestre. Diz assim, Lucas 9, 53 a 55. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como que de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. É exatamente o que nós estamos falando. Jesus estava indo para Jerusalém, só que ele teria que passar por uma aldeia de samaritano. Ele pediu que os seus discípulos fossem na frente e procurassem algum lugar para repousar ali, nessa aldeia de samaritano. Só que eles não receberam Jesus. Por quê? Porque ele estava com um aspecto de que ia para Jerusalém. Eles sabiam que Jesus iria um pouco mais, ia para Jerusalém. E os samaritanos não gostavam muito de Jerusalém, porque ele era o centro da adoração de Israel. Quando eles recusaram receber Jesus, Tiago e João ficaram irados. E eles disseram que iriam orar para descer fogo do céu e consumir toda a aldeia, matar todos eles, porque eles não queriam aceitar Jesus, porque eles não queriam que Jesus ficasse ali. Nesse momento eles estavam sendo espancadores, eles queriam fazer a obra de Deus por força, por violência. Vocês não querem acreditar no Jesus que eu prego? Vocês não querem seguir a nossa doutrina? Eu vou orar, vai descer fogo do céu e vai consumir todos vocês agora. Era isso que eles pensavam, era isso que eles iriam fazer. Só que Jesus, então, voltando, os repreendeu. Jesus mostrou que eles estavam errados e diz: Vós não sabeis de que espírito sois. Quem é espancador não sabe de que espírito é. Porque se você pertence ao Espírito de Deus, você jamais vai desejar orar para descer fogo do céu e consumir as pessoas, porque até então elas não estão crendo no cristianismo. Porque afinal de contas, se elas morrerem sem Cristo, o que adiantará? Nós não queremos que as pessoas se convertam ao cristianismo. Então, em vez de orar para que elas morram, ao invés de ser espancador, temos que orar para que elas se convertam, para que elas venham crer em Cristo, para que elas o recebam como Salvador de suas vidas. Se você até então tem sido como Tiago e João, a palavra de Jesus é esta: Vós não sabeis de que espírito sois. Porque quem é do Espírito de Deus entende que a sua luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas a sua luta é espiritual. Uma terceira característica, Paulo ele lista que não podemos ser dados à cobiça, nem à ganância e nem à avareza. Ele diz: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Eu até destaquei de azul os adjetivos
cobiçoso, ganância e avarento. Mostrando que um líder, ele não pode ser dado à cobiça, nem à ganância e nem à avareza. A Tito ele fala o mesmo, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem cobiçoso de torpe ganância. Mais uma vez eu destaquei aí cobiçoso e ganância. Então essa é uma característica fundamental em nossas vidas. Não podemos ser dados à cobiça, nem à ganância, nem à avareza. Fizemos um estudo justamente sobre isso, foi a parte 5, onde nós vimos que o líder ele exerce o ministério não por profissão, mas por chamada. Se você entende que ministério não é uma profissão, você jamais vai ser dado à cobiça, à ganância e à avareza. Porque vocês sabem que você está fazendo a obra de Deus não é para se enriquecer. Quem tem cobiça, quem é ganancioso e avarento, ele vai utilizar do ministério como se fosse uma profissão. Isso é uma característica importantíssima, principalmente nos nossos dias, onde a gente tem visto algumas pessoas que exercem o ministério, mas o seu coração está entrelaçado pela cobiça, pela ganância e pela avareza. Tudo que ele faz é com o objetivo de extorquir, de tirar dinheiro das pessoas, de tentar se enriquecer à custa do trabalho dos outros. Por isso que Paulo já alertava, tanto a Timóteo quanto a Tito, aos líderes, não podem ser dados à cobiça, nem à ganância e nem à avareza. Temos exemplo dos apóstolos em Atos 8, do versículo 18 a 20, onde diz, e Simão, vendo que esse Simão que é o mago, não é o apóstolo Pedro não, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro dizendo, dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, que o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcance por dinheiro. Nós já até mencionamos essa passagem na parte 5, quando falamos sobre o ministério não é a profissão. E aqui novamente podemos trazer essa passagem dentro do contexto de hoje, porque Simão ele ofereceu dinheiro aos apóstolos para que ele recebesse esse dom de impor as mãos sobre as pessoas, elas recebessem o Espírito Santo. Se Pedro e João aqui fossem dados à cobiça, à ganância, à avareza, eles iriam pegar o dinheiro e iriam falar assim, ó Simão, você está ofertando, nós vamos orar para ver se Deus vai te conceder. Deus não ia conceder a Simão isso porque ele não tinha essa chamada, seu coração estava em laços de iniquidade, e os apóstolos iriam ficar com o dinheiro dele. Só que Pedro e João não, eles eram exemplos para os fiéis. Eles rejeitaram o dinheiro, eles falaram, não quero, o dinheiro seja contigo para perdição. Muitos pastores hoje, no lugar de Pedro e João, iriam receber o dinheiro. Iriam aceitar essa oferta do mago Simão. Porque muitos estão dados à cobiça, à avareza. Mas nós, que somos crentes em Cristo, que temos nossas vidas no altar do Senhor, que vivemos de acordo com o Evangelho, à luz da palavra de Deus, fazemos como Pedro, rejeitamos esses dinheiros que estão sob maldição, porque entendemos que o nosso ministério não é uma profissão. Nós estamos aqui para edificarmos, mediante a ação do Espírito Santo em nossas vidas, a vida das pessoas, a igreja de Cristo. Um líder, ele não pode ser contencioso. Paulo diz, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso. Contendas, elas são feitas de várias formas. Uma das fontes principais de contendas são as palavras. 2 Timóteo 2,14, Paulo diz, traz essas coisas à memória,
ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Um líder ele não pode ser contencioso, principalmente com palavras. Nós temos que saber ouvir, como nós já vimos no domingo passado, ser aptos para ouvir, tardios no falar. E quando falamos, nossas palavras não podem gerar contendas. Não podemos ser pessoas dúbias. Temos que falar de forma clara. E quantas pessoas na liderança são contenciosas? Que eles usam palavras que para nada aproveitam, senão para a perversão dos ouvintes. Nós temos que ensinar a palavra de Deus, a doutrina de Cristo. Isso acontece muito com pessoas que querem ensinar coisas diferentes da palavra de Deus. Isso com certeza vai trazer contenda no meio da igreja de Cristo. Nós temos que nos preocupar com as doutrinas da palavra do Senhor. Nós temos que nos preocupar com as doutrinas centrais, Cristo, arrependimento, fé. E às vezes eu vejo líderes brigando, contendendo com palavras por questões que não tem nada a ver. São coisas que na Bíblia Deus não quis revelar e as pessoas ficam tentando descobrir, e isso fica trazendo contendas. A pessoa quer descobrir quantos bois teve Abraão, a pessoa quer tentar saber quantas ovelhas teve Jacó. Que diferença isso vai fazer para a vida de um cristão? Isso só vai trazer contendas e perversão no meio dos ouvintes. Agora, se nós trazermos a palavra de Deus, os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos das parábolas de Cristo, os ensinamentos das cartas, dos evangelhos, isso sim vai trazer edificação. Isso sim vai trazer harmonia para a igreja de Cristo. Porque a igreja, ela está sob a doutrina dos apóstolos. Então nós temos que evitar essas contendas de palavras. O líder, ele tem que governar bem a sua própria casa. Isso é fundamental. Porque se eu não consigo governar a minha casa, como eu vou governar a igreja de Cristo? É o que o apóstolo pergunta. E essa característica, às vezes, ela está aquém na vida de muito cristão. Paulo ele diz assim, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Então ele pergunta, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? A igreja é a extensão de nossas casas. A igreja é formada por várias famílias. Dentro de uma igreja tem famílias diferentes umas das outras. E o líder, o pastor, a sua liderança na igreja, ela vai ser um reflexo da liderança que ele tem dentro da sua própria casa. A igreja é uma grande casa, uma grande família para a liderança. Ele tem que cuidar da igreja de Cristo como ele cuida dos seus próprios filhos. Por isso que Paulo fez essa comparação. Como alguém pode governar a sua própria casa, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Então o líder tem que ter esse entendimento. A igreja que está sob a sua liderança é a sua família, é a sua casa, são os seus filhos. Ele tem que cuidar das ovelhas de Cristo como ele cuida dos seus próprios filhos. O mesmo amor, a mesma dedicação, o mesmo empenho, a mesma proteção, a mesma atenção. Se esse sentimento não está no coração de um líder, ele nunca vai exercer seu ministério de forma plena, de forma eficaz. Se ele não encara a sua igreja da forma que ele encara a sua própria família, ele não vai conseguir exercer seu ministério da forma correta. Então ele tem que governar bem a sua própria casa, para depois governar a igreja de Cristo. Ele tem que ver a igreja como a sua própria casa. Então ele tem que partir do menor, governar bem a sua própria casa,
para depois governar a igreja bem, porque vai governar a igreja da mesma forma que ele governa a sua casa. A Tito, Paulo diz: aquele que foi repreensível marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução e nem são desobedientes. As duas passagens, preste bem atenção. Quando Paulo fala de governo de casa, ele sempre enfatiza na relação do líder para com seus filhos. A Timóteo ele diz: tendo filhos em sujeição. A Tito ele diz que tenha filhos fiéis. Ele não traz aqui à luz o relacionamento do líder como marido. Ele não fala do marido para com a esposa. O governar bem para o líder é dele para com seus filhos. Não estou falando que o líder pode ser um mau marido, não é isso. Mas dentro desta passagem, Paulo enfatiza o relacionamento dele como um pai. Porque como um líder, ele tem que ser um pai para a sua igreja. Ele tem que tratar os membros da sua igreja como filhos. E assim como ele traz os filhos em sujeição, subordinados, orientados, a sua igreja também deve ser assim. Assim como seus filhos em casa devem ser fiéis, a igreja dele também vai ter crentes fiéis. Então é um relacionamento de pai para com o filho. Por isso ele tem que governar bem a sua casa. E como está a sua casa, líder? Como estão os teus filhos? Eles estão em sujeição? São submissos a você, à sua autoridade? Ou o mundo tem tido mais autoridade sobre os seus filhos do que você? Seus filhos são fiéis? Eles estão no caminho de Cristo? Você conseguiu discipular os seus filhos dentro da sua casa? Se você não consegue disciplinar, orientar os seus filhos dentro da sua casa, você não conseguirá fazer isso na igreja de Cristo. Porque a igreja, ela é composta também por famílias. A igreja, as pessoas da igreja são seus filhos também. Então preste atenção na sua casa, porque isso vai refletir no seu ministério. Se você não consegue fazer isso no menor, não conseguirá fazer no maior. Então preste atenção nos seus filhos. Traga-os em sujeição. Traga-os a serem fiéis. E muitas vezes isso passa como? Como eu vou conseguir trazer meus filhos em sujeição? Muitas vezes através do exemplo. Outras vezes corrigindo na forma certa e na hora certa. Se você não consegue disciplinar o seu filho quando ele erra, você não vai conseguir disciplinar a igreja de Cristo. Se você não consegue orientar seus filhos para eles serem fiéis, ensinando a eles os princípios bíblicos da palavra de Deus, você não vai conseguir ensinar na igreja de Cristo. Então governe bem a sua casa. E às vezes tem alguns líderes que exercem o ministério e a sua casa está uma confusão. Os seus filhos não são sujeitos a eles, e os seus filhos não são fiéis, e eles querem governar na casa de Deus. Estão faltando essa característica. E um líder que vive de uma forma digna do reino dos céus, ele traz seus filhos em sujeição. Ele traz seus filhos a serem fiéis às doutrinas bíblicas e à palavra do Senhor. Um líder, ele não pode ser neófito. Essa é uma característica que, infelizmente, na nossa geração tem faltado. Paulo diz, 1 Timóteo 3,6: não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Então, um líder não pode ser neófito. Por quê? Primeiro, Paulo já mostrou o motivo. Porque quem é neófito, ele tem grande chance de se ensoberbecer e com isso cair na condenação do diabo. A soberba é algo traiçoeira. Ela venceu muitas pessoas. E ela consegue vencer principalmente os neófitos. E o que vem a ser neófito? Neófitos vem da palavra grega neófitos,
formado de neos, novo, e furor, que é produzir. Então, literalmente, neófito é recentemente plantado. É o que diz o dicionário Vini. Então, a pessoa neófita é aquele que foi plantado recentemente na igreja de Cristo. É aquela pessoa nova convertida. É aquela pessoa que veio para o cristianismo tem pouco tempo. Um líder, acima de tudo, tem que ser uma pessoa experimentada. Voltou aos Hebreus e diz que a pessoa, quando ela é nova convertida, ela bebe leite e com o passar do tempo ela vai comer comidas mais sólidas. No mundo espiritual não é diferente. Primeiramente, nós iniciamos com as doutrinas mais simples para passar para as mais complexas. E uma pessoa que é neófita, ela é nova convertida, e não podemos quebrar etapas. Temos que passar por todas essas etapas. Você não pode pegar um bebê e fazer com que ele quebre as etapas. Primeiro ele vai tomar o leite materno, talvez depois a mamadeira, depois a papinha, para depois comidas mais sólidas. Você não pode pegar um recém-nascido e já dar a ele uma feijoada, ele vai morrer. Não podemos quebrar essas etapas. E infelizmente algumas igrejas quebram essas etapas. Pega uma pessoa que ainda é neófita e já coloca ela na liderança. Ela ainda não foi experimentada. Ela ainda não conhece nem os rudimentos da palavra de Deus. Quanto mais as doutrinas mais complexas. E já está na frente exercendo um cargo, exercendo uma liderança. Isso é um erro grosseiro que tem acontecido na igreja de Cristo. Porque um líder neófito, ele não tem maturidade para ajudar as pessoas, ele não tem experiência para doutrinar ninguém e vai produzir discípulos iguais a ele mesmo, fracos na fé. Isso acontece muito no Brasil quando a pessoa é conhecida publicamente. É um ex-artista, é um ex-famoso, veio para a igreja, 5, 6 meses a pessoa já está no altar, no púlpito, exercendo o ministério. As pessoas querem aproveitar do conhecimento público que essa pessoa tem, dessa fama que a pessoa tem, para colocar no ministério, achando que isso vai atrair holofortes. Pode até atrair holofortes, mas não vai atrair a unção do Espírito, nem a presença de Deus. O neófito, ele tem que estar sentado, aprendendo. Ele tem que estar na escola bíblica, aprendendo a palavra de Deus. A pessoa tem um ano que está na igreja, não leu a Bíblia nenhuma vez ainda, de Gênesis a Apocalipse, já está exercendo o ministério. A pessoa muitas vezes é um ex-drogado, ficou no vício 10, 15 anos, é conhecido na região onde ele mora, aí vem para a igreja, com menos de um ano, já está exercendo o ministério. É diácono, é pregador, é líder de departamento. Aí com menos de um ano que está exercendo o ministério, ele cai de novo no vício e traz escândalo para a igreja de Deus. Porque a igreja errou nesse princípio, de colocar uma pessoa que é neófita na fé para exercer o ministério. E não podemos ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Nós temos que escolher as pessoas que já foram experimentadas. Temos que eleger pessoas que já estão na presença de Deus há mais tempo. Por isso Paulo já trouxe essa característica, não neófito. Quando Paulo aceita Jesus, os crentes de Jerusalém não creram nele. Então Barnabé o pega e o leva de novo para Tarsus. Quando Barnabé vai buscá-lo novamente para o auxiliar Antioquia, passaram-se 14 anos. Então, após 14 anos, Paulo vai exercer o ministério. Ele não era neófito. Hoje as pessoas, após 14 dias, já estão fazendo a obra de Deus. Alguns nós já temos 14 meses que eu aceitei Jesus, eu já sou pastor. É inadmissível tais coisas. Nós estamos
pisando na palavra do Senhor, não estamos vivendo o Evangelho de Cristo. É por isso que às vezes tem muitas heresias no meio da igreja, porque se levanta líder que não leu ainda nem o Evangelho de Mateus. A pessoa está pregando a palavra de Deus, é diácono, é presbítero, é evangelista, não sabe nem quantos capítulos tem um livro de Atos dos Apóstolos, nunca leu o Apocalipse. São pessoas neófitas na fé, não deveriam estar exercendo o ministério na igreja de Cristo, não deveriam estar exercendo nenhum cargo eclesiástico, enquanto não amadurecerem. Uma coisa é ter a chamada, outra coisa é já estar preparado para exercer esse ministério. Chamados somos desde o ventre, diz o apóstolo Paulo, que ele foi chamado desde o ventre da sua mãe. Ele diz em Gálatas. Contudo, ele começou a exercer o ministério muito tempo depois de sua conversão, porque ele teve que passar por essas etapas de aprendizagem na obra do Senhor. Um líder ele tem que ter bom testemunho dos que estão de fora. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Aqui Paulo ele mostra a característica que o líder deve ter e o motivo. Ele diz que o líder tem que ter um bom testemunho das pessoas que estão de fora, não só de quem é da igreja. Por quê? Para ele não cair em afronta, nem no laço do diabo. Porque às vezes nós conhecemos o irmão só do relacionamento de dentro da igreja. Mas como as pessoas o veem? Como ele é conhecido na sua vizinhança? Como ele é conhecido no seu bairro? Como ele é conhecido na empresa onde ele trabalha? Ele tem um bom testemunho dos que estão de fora? Se não tem, não pode exercer ministério, porque ele vai cair em afronta. As pessoas vão afrontadas. Você é diácono naquela igreja, mas você vive fazendo isso. Você é pregador daquela igreja, você fica fazendo aquilo, vai ser afrontado. O mundo vai afrontar. E quantos escândalos a gente tem visto na igreja de Cristo por causa disso? Levantamos pessoas para fazer a obra de Deus sem buscar esse conhecimento de como ele é conhecido pelas pessoas de fora, e quando ele começa a exercer, vem à tona. Fulano, ele é pastor na sua igreja, mas ele faz isso, isso e aquilo. Então nós temos que buscar um melhor entendimento da palavra de Deus e ver que os líderes, eles têm que ter um bom testemunho dos que estão de fora também. Atos 6 é um exemplo disso. Havia o problema na igreja primitiva, as viúvas gregas estavam sendo desprezadas do repartir cotidiano. Os apóstolos falaram: nós não vamos resolver isso não, vocês vão levantar 7 homens para resolver isso. E eles disseram: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre essa necessidade. Dentre as características das pessoas que iriam resolver esse problema, esses 7 homens tinham que ser de boa reputação. Era a primeira das características. Esse irmão tem boa reputação? Não, então esquece. Não vai passar nem para ver as outras características de ser cheio do Espírito Santo e sabedoria. A primeira coisa que eles iriam olhar: vocês vão escolher 7 homens de boa reputação. Aquelas pessoas no meio da igreja que não tinham uma boa reputação, é aquele irmão que compra de todo mundo e não paga, é aquele irmão que dá calote, é aquele irmão que vende o carro com o motor batido e fala que tá bom. Esses irmãos não poderiam ser escolhidos para estar na frente da igreja de Cristo, porque falta-lhes um bom nome, falta-lhes uma boa reputação. Aquele jovem ali é líder do grupo de jovens da sua igreja, ele é o pior aluno da escola. E quando eu falo de pior aluno, não falo de notas, falo de comportamento. Xinga a professora, não respeita o diretor,
nos respeita às normas da escola, não tem um bom testemunho dos que estão de fora. Como ele está no altar cantando? Como ele está no altar tocando? É uma característica que Paulo diz que os líderes devem ter. Aquele que vive de forma digna do reino dos céus, ele vai ter um bom testemunho daqueles que estão de fora. E quando ele fala bom testemunho, é aquela pessoa que não vai ser afrontada. As pessoas não vão ter o que falar. É como no caso de Daniel. Os seus acusadores tentaram achar alguma falha pessoal nele. Não puderam. Então disseram, nós só vamos conseguir na lei do seu Deus. Porque ele tinha um bom testemunho de todos. Ninguém conseguia falar nada de errado de Daniel. Ele era um bom amigo, bom vizinho, bom cidadão. Essa característica que nós temos que apresentar na sociedade na qual nós estamos trabalhando. E o líder, ele tem que ser amigo do bem. Porque é necessário que o bispo seja amigo do bem. Então o líder, ele tem que ser amigo do bem. Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então fazer o bem é uma característica de quem quer viver de uma forma digna do reino dos céus. E o que vem a ser amigo do bem? Existe o que nós chamamos de pecado por omissão. Quem é amigo do bem, ele evita esse pecado por omissão. Para você entender, o Código Penal Brasileiro, artigo 13, parágrafo 2º, fala sobre omissão. Ele diz assim, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Quando a pessoa deve e pode agir para evitar um determinado resultado, ele não age, ele está sendo omisso. Ele vai responder por isso. Por exemplo, um pai, ele está vendo o seu filho indo para o meio de uma rua movimentada, onde passa muito carro, e não faz nada, e esse filho de 5 anos é atropelado, esse pai vai responder por esta omissão. Ah, mas não foi o pai que atropelou o menino, não foi o pai que mandou o menino ir lá. Eu sei, mas ele devia e podia agir para evitar esse resultado. Ele viu o filho dele indo para o meio da rua e não fez nada. Isso é omissão. E existem pecados por omissão. Tiago 4,17, ele diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então nós temos que ser amigos do bem. Porque quem é amigo do bem, ele não vai cometer esse pecado por omissão. Porque ser amigo do bem não é apenas saber o que é o bem, mas é fazer o que é o bem. É o que Tiago diz. Não basta saber o que é o bem, é fazê-lo. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Não adianta apenas saber fazer. Temos que fazê-lo, colocá-lo em prática. Tem pessoas que têm um discurso lindo. Ele fala que sabe que tem que ajudar o necessitado, que tem que estender a mão para a pessoa que está caída, que tem que ser sempre disposto a ajudar as pessoas quando são solicitados, mas não faz isso. Então está pecando. Se você sabe que tem que ajudar um necessitado e não ajuda, é pecado. Se você sabe que tem que ajudar uma pessoa que está vivendo no meio da rua, desamparado, e não o faz, tendo condição de fazer, você está pecando. Um líder não pode ter esses pecados por omissão. Se ele sabe fazer o bem, ele tem que fazer o bem, porque ele é exemplo dos fiéis. A gente pode ver isso
na parábola do bom samaritano, em Lucas 10, do versículo 30 até o 33. O que o Senhor Jesus disse? Ele disse que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Então Jesus disse que havia um homem descendo para Jerusalém até Jericó. Havia muitas estradas ali. E ele pegou uma delas onde tinha ladrões. Esses ladrões roubaram todas as suas mercadorias, bateram nele, deixando ele quase morto. Meio morto é a expressão que Jesus disse. E o homem ficou ali ferido no meio da estrada. Descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Então o sacerdote passou e viu aquele homem no meio da rua, da estrada, todo ferido, quase morrendo. O sacerdote sabia que tinha que ajudar aquele moço, mas não fez. Ele passou de largo. Ele cometeu o pecado de omissão. O sacerdote roubou esse homem? Não. O sacerdote bateu naquele homem? Não. Mas o sacerdote ajudou aquele homem? Também não. Ele também cometeu o pecado. Porque ele sabia que tinha que fazer o bem, ajudar aquele moço, mas não o fez. É o pecado por omissão. Então esse sacerdote não era amigo do bem. E um líder tem que ser um amigo do bem. A atitude desse sacerdote foi contrária da atitude de um líder cristão. Porque um líder cristão, nesse momento, ele sabe, esse moço precisa de ajuda. E ele vai e o ajuda. Jesus disse também, um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um líder, uma pessoa que exercia um ministério, viu o homem lá, ferido, quase morto, e também não o ajudou. Esse levita, ele também não era amigo do bem. Faltava-lhe essa característica de um líder cristão. Só que Jesus diz que certo samaritano, viajando, veio até ele e, vendo-o, foi movido de íntima compaixão. Quem é amigo do bem é isso, ele tem compaixão, sofrer com, ele tem essa empatia. Isto é ser amigo do bem, é fazer o bem, não importa a quem. Ele sabe fazer o bem e o pratica, para não incorrer nesse pecado de omissão. E por fim, quem é amigo do bem, ele tem essa arma para vencer o mal. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, a vacina, o antídoto contra o mal, é o bem. Assim como a luz vence a escuridão, o bem vence o mal. Só tem uma forma de nós vencermos a escuridão, trazendo a luz. Só tem uma forma de vencermos o mal. Como? Fazendo o bem. Muitas vezes a sociedade está nesse caos que ela se encontra, porque as pessoas que sabem fazer o bem não estão fazendo, estão caladas. E enquanto os bons se calam, o mal sempre vai prevalecer. Então vença o mal fazendo o bem. Por isso que um líder tem que ser amigo do bem, porque ele vai vencer o mal, esse mal que está permeando toda a sociedade, que está destruindo a vida das pessoas. Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também a vós, porque essa é a lei e os profetas. Então é dessa forma que vamos vencer o mal, fazendo o bem. Você quer que a pessoa te trate bem? Trate bem essa pessoa. Quando a pessoa vir te tratar mal, o que fazer? Vou tratá-la mal também? Não. Se você é amigo do bem, você vai tratá-la bem. Aí esse bem vai vencer o mal que ela fez na sua vida. Por isso que Jesus diz, o que você quer que as pessoas te façam, faça a elas. Mas elas não estão fazendo comigo, faça a sua parte. E assim você vai vencer o mal com o bem. Não podemos tentar vencer o mal com um mal ainda maior. Não. O mal maior também é mal. E o mal vai estar prevalecendo.
O mal só será vencido quando ele for combatido com o bem. E é isso que Deus espera de cada um de nós, líderes da sua igreja. Quer viver de forma digna do reino dos céus? Então seja amigo do bem. E assim você não vai cometer o pecado de omissão e vai conseguir vencer o mal. Finalizamos aqui essa parte 6 do Evangelho de Mateus, capítulo 10, onde Jesus mostra que o líder tem que viver de forma digna do reino dos céus. Então traga essas características sobre a sua vida, líder. Seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, moderado, governe bem a sua casa, seja hospitaleiro, seja honesto, seja amigo do bem. E assim você vai estar vivendo de forma digna do reino dos céus e vai conseguir exercer seu ministério de forma eficaz, glorificando o nome do Senhor. Quero agradecer a você que esteve presente conosco nesta manhã, que você tenha o restante dia abençoado na presença de Deus e que Deus em Cristo nos abençoe.